O objetivo desse vídeo é falar sobre projeção de receitas, ferramenta que é bastante utilizada para gestão, como para analistas que vão calcular um valor de um determinado negócio. A gente precisa saber que uma projeção ela combina estatisticamente os dados do passado com expectativas de mudanças do futuro. Então, como nós estamos falando de tentar prever o futuro utilizando um modelo estatístico. O que a gente precisa saber é que você não prevê o futuro. Você define um determinado grau de probabilidade da sua receita estar no intervalo de confiança com base nos seus dados passados. Então, ela ajuda o gerente financeiro a buscar capital, o gerente operacional a ter uma receita projetada, ele consegue se organizar para poder ter pessoas, equipamentos para poder estar fazendo com que seja possível a empresa estar operando. E o marketing, o gerente de marketing vai estar melhor trabalhando suas estratégias baseado nessa projeção. Então, o modelo que se usa de projeção é a regressão. Eu não vou entrar aqui aprofundar sobre regressão, porque é um assunto muito de estatística, mas dá para trabalharmos sem ter um conhecimento tão profundo. Mas é preciso sim você entender estatística, entender probabilidade quando você vai fazer uma projeção. Então, a regressão combina a necessidade de um modelo ser simples e preciso. O importante aqui é a precisão. Né? A gente pode construir outros modelos simples, mas que não são tão precisos. A regressão ela consegue ter um maior grau de precisão. E uma regressão ela é uma equação matemática que vai estar descrevendo a relação entre duas variáveis. No caso aqui, nós iremos trabalhar com uma variável dependente, que é vendas, e a variável independente, que é o tempo. O tempo, ele não tem uma relação de causalidade direta com vendas, né? Com crescimento de vendas. As vendas vão crescer conforme a estratégia da empresa está ok, o cenário macroeconômico também está favorável, características, as projeções demográficas da população, tudo isso vai impactar no resultado da venda. Né? Mas a gente utiliza o tempo, mas tem que ter sempre entender bem que não é simplesmente por passar de ano a ano que a receita vai aumentar, ok? A regressão, ela expressa uma tendência, então ela sempre vai expressar uma tendência baseada nos dados anteriores. O futuro pode ser totalmente diferente dessa tendência. No momento que a gente tem esses pontos de virada, que a tendência muda, nós temos que recalcular o nosso modelo, né? Reparametrizar, validar um novo modelo e começar a utilizar uma nova equação de projeção. Então, o passo a passo para podermos trabalhar com projeção é identificar o tipo de equação mais adequada que representa a tendência dos dados. Então, pode ser uma regressão linear, uma regressão quadrática. Determinar os parâmetros da equação. Então, qual vai ser o valor de A, qual vai ser o valor de B. Validar o modelo. Então, a gente precisa que aquele modelo represente bem aquele comportamento dos dados anteriores. Né? Então, é um passo importantíssimo a validação. Calcular a precisão do modelo, então, os intervalos de confiança. Usar o modelo para projetar os valores futuros. Determinar a precisão dos valores projetados e apresentar o resultado em um formato que auxilie a administração. Então, voltando, o planejamento, fazer uma projeção de receita é uma ferramenta gerencial importantíssima. Né? Então, como o analista vai organizar, como ele vai mostrar, como as variáveis que ele vai trabalhar, né?
e tem que estar sempre voltada como uma ferramenta de apoio à gestão da empresa. Aqui é um modelo simples de projeção que eu vou mostrar, sem ser regressão linear, só para ilustrar como algumas pessoas trabalham com projeção. Se eu pego aqui o meu crescimento percentual ano após ano, eu vou ter em 1986 uma receita de 11.909, aqui está em milhões, tá? Aqui vai ter de 1987, no ano de 1987, a receita é de 15.959 e eu tenho um crescimento de 34%. Se a gente for olhar aqui o gráfico de crescimento, a gente percebe que há uma desaceleração do crescimento do negócio. Então, eu poderia pegar aqui a média dos últimos 3 crescimentos e definir como fosse o meu padrão de crescimento. Então, seria a minha receita do último ano vezes 1 mais esse crescimento de 19%. Eu teria aqui 124 mil no ano de 1996. Eu posso calcular também um cenário pessimista e um cenário mais otimista, e aqui eu teria 3 projeções de receita do meu negócio que eu posso estar utilizando. Tá? Porém, a gente vai trabalhar com a regressão linear. Então, aqui nós temos a disposição dos dados de 1986 até 1996, são de 11 anos, e a gente quer projetar 3 anos aqui de receita. Primeiro passo é construir o gráfico. Primeiro, a gente tem que construir uma coluna, onde nós vamos ordenar o ano inicial, o ano 0, depois o ano 1, o ano 2, 3 e assim por diante. Então, vamos determinar aqui uma ordem e depois nós iremos selecionar a coluna C dessa tabela com a coluna D, que são os dados da receita, ano após ano, e fazer um gráfico de dispersão. Ok. Então, eu clico em cima dos pontos que estão plotados no gráfico e vou projetar uma linha de tendência. Clico em mais opções, eu coloco exibir a equação no gráfico e exibir o valor do R² no gráfico. Eu tenho aqui a minha equação que representa essa reta pontilhada. Essa equação é uma regressão linear, por ser uma linha reta. Ok. Então aqui eu tenho um gráfico das minhas receitas por período. E aqui na minha coluna de projeção, eu vou formatar a minha fórmula conforme a fórmula que foi dada no gráfico. A fórmula da regressão linear, ela é y, que é a variável dependente, que vai ser, no caso aqui, a receita, x, que é igual a, que é o valor de y quando x é igual a zero, e x é a variável dependente, então o a ele é a receita quando for o período inicial. E o B, o grau de inclinação da reta. Então, quanto maior o B, mais essa reta estará inclinada, né? Quanto menor, mais ela vai estar estabilizada, mais flat ela estará. Então, a fórmula conforme está dada aqui no gráfico. Nós temos aqui o A sendo 1924,8 mais 9.699,1 vezes a célula C14 e depois eu
puxo a fórmula para as demais células. Então, eu tenho aqui uma receita de 1997 sendo 108.615, de 1998 sendo 118.314 e de 1999 sendo 128.013 dólares, reais aqui no caso. Isso aqui é dólar. Aqui são dados da Walmart. Ok, deixar em real mesmo, mas é dólar. Como eu faço isso? Com fórmulas do Excel. Como eu calculo o valor de A e o valor de B? Aqui em intercepto, eu vou colocar a fórmula intercepção. Seleciono o eixo Y primeiro, que é o da receita, que é a variável dependente. Depois o eixo X. Então, eu tenho aqui o meu valor do intercepto, 1924, que é igual ao valor que está aqui na equação que está no meu gráfico. A inclinação é a mesma lógica de selecionar primeiro a variável dependente e depois a independente. Eu tenho um valor de 9.699. O coeficiente de correlação, eu uso a fórmula Correl, seleciono os dois conjuntos de dados que eu quero fazer um estudo de correlação. Eu determino aqui o valor, que está de 0,98. E o coeficiente de determinação é o coeficiente de correlação elevado ao quadrado. Então, o coeficiente de correlação, ele dá o grau de confiança que essa equação representa o comportamento dos dados. Então, quantos mais dispersos tiverem os dados, menor vai ser o coeficiente de correlação. Então, se eu botar aqui esse de 32.000 sendo uma receita de 20 e 1993 uma receita de 35, perceba que o meu coeficiente de determinação diminuiu, porque os dados estão aqui no gráfico mais dispersos, né? Ok, então aqui na minha fórmula de projeção, em vez de utilizar digitado do que está no gráfico, eu vou utilizar o valor que está na minha célula do intercepto e na minha célula da inclinação. Tenho que congelar aqui os dados, já que eu vou puxá-los, né? E eu faço aqui a minha projeção de receita.